Por que existem desigualdades entre as criaturas, hein? Ainda mais as sociais, desigualdade social, que deixa o pessoal tão indignado, né? É muito provável que você já tenha ouvido alguém falar a frase assim, uns com tanto e outros com tão pouco. Se é que você já não disse essa frase, né? Uns que nasceram em berço de ouro e outros naquela profunda miséria. Seria Deus injusto? Porque se Deus é bom, é justo, é imparcial, por que um nasce pobre e o outro nasce rico? Um nasce saudável e o outro nasce doente. Um nasce inteligente e o outro nasce limitado. Que Deus é esse, né? Vamos entender. Porque será que ele discrimina, então, seus filhos? É claro que não. Vale lembrar, o sol nasce para todos. Todos nós somos iguais perante Deus. E essas desigualdades, elas vão desaparecer um dia. Nós já fomos iguais lá no princípio. Lá no princípio. No nosso nascimento como espírito. E nós ficaremos iguais lá no final da jornada. Agora, quando a gente olha para esta vida, para esta encarnação, vale lembrar, vale analisar o seguinte, tá? Eu gosto muito daquela corrida maratona. São 42 quilômetros, ok? E numa maratona, na hora da largada, na hora da partida, tá todo mundo junto, não é verdade? Todo mundo junto. Começa aquela corrida, geralmente o vencedor da maratona chega com 2 horas de corrida. Mas tem outro que chega com 2 horas e meia. Tem outro que chega com 3, com 4, com 5, com 6, com 7. Chega a ter corredor que chega com 8 ou 9 horas de corrida. Então, por que eu estou fazendo essa comparação, gente? Quando a gente olha para a nossa vida, para esta encarnação, e a gente fala das desigualdades que acontecem, é como se eu pegasse naquela corrida maratona, no meu helicóptero, ou mesmo na pista, e eu batesse uma foto dos corredores com 1h30 de corrida. Imagine com 1h30 de corrida, eu bato uma foto de todo mundo que está correndo. O que você vai encontrar? Você vai encontrar, talvez, todos saíram do mesmo lugar, mas você vai encontrar, talvez, os primeiros colocados, são 42 quilômetros. De repente, aquele primeiro lugar já está no quilômetro 38. De repente, outros estão no quilômetro 32. Outros estão no quilômetro 20. Outros estão no quilômetro 10. Outros estão no quilômetro 5. E talvez tenha uns que ainda esteja no primeiro ou no segundo quilômetro daquela maratona. E aí seria coerente você falar, mas que desigualdade, olha, aquele está lá no 38, está quase na chegada, e aquele está lá no comecinho. Seria uma desigualdade? Não. Da mesma maneira, a gente, como ser reencarnantes, essa não é a nossa primeira encarnação? O que nós já corremos, entre aspas, nas nossas vidas passadas? Que de repente nos permite estar mais avançado em alguns pontos. Às vezes eu posso estar mais avançado em alguns pontos e ainda muito atrasado em outros, tá? De repente outros ainda estão lá no começo. Aí a gente vai começar a entender essa questão das desigualdades. Nós não estamos vendo nessa encarnação o início, estamos vendo a continuidade. Você que está assistindo o nosso estudo, coloca teu comentário aí, se faz sentido ou não. Outra pergunta que se faz muito é assim, a ideia do sucesso, ela está sempre ligada ao enriquecimento material, assim como a pobreza, né? Ela é ligada ao fracasso? Será que é assim? A Teca, né? Boa noite aí, dando seu boa noite. Ponto de luz, Sérgio. Muito bom ter você aqui, Teca. Aliás, eu estou em débito com você, hein, Teca? Para o estudo lá do Livro dos Espíritos, do Amor, Perdão e Fé, no sábado. Vou fazer aqui a propaganda, tá, gente? Do Amor, Perdão e Fé, facebook.com.
amor, perdão e fé, tudo junto, sábado às 8 da manhã aqui no nosso horário. É um estudo ao vivo e interativo. Vocês entram lá e participam. São vários palestrantes juntos, tá? Já fiz aqui a propaganda. Então, quem quiser aprender, estudar o Livro dos Espíritos é uma ótima oportunidade. E o convite para a Teca está feito, tá bom? Então, voltando, né? Para a criatura espiritualizada, a vida ela tem uma dimensão que ela vai muito além do berço e vai muito além da sepultura. Ela conquistou sabedoria, ela conhece as leis de Deus, ela entende que essas diferenças sociais são nada mais, nada menos que consequências. Wagner dando aí seu boa noite, seja bem-vindo, Wagner. Então vamos ler o que o Evangelho fala, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item número 8. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre as desigualdades das riquezas? Eu vou ler aqui o texto, ó. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente vai se resolver se a gente considerar apenas a vida atual. Se eu considerar só essa vida, eu não vou resolver nunca a questão da desigualdade. Nunca. Tem muita gente que fala, que se pergunta, né? Se não são igualmente ricos todos os homens. E eles não são. Nós aqui encarnados não somos igualmente ricos. Por quê? Porque nós não somos igualmente inteligentes, igualmente ativos, igualmente dedicados, igualmente sóbrios, igualmente previdentes para a gente conservar isso. Ele diz assim, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, se você pega a riqueza do mundo inteiro repartida com igualdade, daria para cada um uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, esse equilíbrio rapidamente ele estaria desfeito. Pega todo, nessa hora que fala assim, mas se pega o dinheiro do mundo todo, vai dar uma parcela mínima e insuficiente, imagine aqueles que não têm essa parcela. Aí que é mais insuficiente ainda, né? Sim, é verdade. Mas repare, até que ponto essa parte de ser insuficiente é o que vai alavancar aquela pessoa para ela procurar um trabalho, para ela se desenvolver, para ela aprender, para ela sair daquela zona de desconforto. Existe zona de conforto e zona de desconforto, né? Dessa zona de desconforto. Então é dito que mesmo que repartisse todo esse dinheiro do mundo, rapidamente esse equilíbrio estaria desfeito pela diversidade de caracteres e das aptidões de cada um, supondo a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver. O resultado seria aniquilado de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. O que eu quero dizer assim? Você imagine que... Vamos supor aqui uma situação. O dinheiro do mundo, todo o dinheiro que a gente tem, ele é zerado. Tiraram todo o dinheiro da nossa conta. Todo. E aí, cada pessoa do planeta recebe $3.000. Acabou o dinheiro de todo mundo e cada pessoa do planeta vai receber $3.000. Hoje, 25 de janeiro, todo mundo ficou zerado e recebeu $3.000. Eu posso dizer para você que amanhã, ou no final do mês, o que vai acontecer? Vai ter um que já no primeiro dia já vai gastar esses $3.000, já vai comprar cachaça. Vai comprar cachaça, outro vai no shopping, vai gastar tudo no shopping, ainda vai se endividar no cartão de crédito. Um outro vai ser mais cuidadoso, já vai economizar. Um outro, ele vai pegar esses $3.000, ele vai ficar talvez com 1.500 e pega mais 1.500 e monta um pequeno negócio. Daqui a pouco, 2, 3 dias depois, já está com 4, com 5.000. Cada um vai pegar esse dinheiro que foi dividido igualmente
e já vai administrar esse dinheiro, cada um ao seu modo. Alguns vão ter sabedoria, daqui a pouco já dobrou, já triplicou aquele dinheiro. Outros não são cuidadosos, no dia seguinte já vai ter gasto tudo. Olha aí, como é que pode ter igualdade? Porque depende muito da maturidade de cada um, do aprendizado de cada um. Tem algumas pessoas que fazem terapia comigo que trabalham a questão financeira, tá? E eu gosto muito de comentar o seguinte, como é que você quer? O teu problema está enquanto você ganha ou enquanto você gasta? Eu me lembro que o meu avô, quando eu era criança, na minha família, o meu avô, ele era... Norma, que conhece a Marita, vocês conhecem a Marita e o Sérgio, né? São meus pais. É meu avô, pai da Marita, tá? Ele era na família o que menos ganhava. Ele era o salário mais baixinho, era o menor salário da família. E era engraçado que quando os meus tios, ou quando os primos, ou quando alguém precisava de dinheiro, quem tinha para emprestar era o meu avô. Parece um negócio meio ilógico, meio absurdo, né? E o meu avô me ensinava muito, ele falava assim, meu neto, a grande questão da parte financeira não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Se você ganha $3.000 e você gastar 2.900, você vai juntar $100 todo mês. Daqui a pouco você está com uma boa reserva. Por outro lado, se você ganha $1 milhão por mês, mas você gasta 1.200.000, você vai ficar endividado, não é verdade? Olha aí que interessante a gente parar e perceber. Ao invés de a gente ficar reclamando que falta e que não tem, peraí, trabalhe uma educação financeira, monta uma planilha para você controlar suas despesas. Aliás, eu costumo dizer, as pessoas que montam uma planilha começam a perceber. Porque geralmente as pessoas pensam que gasto é quando você paga a Conedson, a conta de luz, quando você paga o aluguel, quando você paga o insurance, né? Que são despesas mais altas. Não, o gasto mesmo, sabe onde é que está? É quando você sai de manhã e toma um cafezinho de $2, e daqui a pouco mais um lanchinho de $3, e mais um outro de $2. Aí você vai juntando. Quando você olha no final do mês, foi uma quantia enorme. Cria uma planilha, começa a controlar, começa a observar isso. Depois comenta com a gente aqui, tá certo? Então, continuando com esse estudo, né? Admitindo-se isso, né? Pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas que não são capazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Poderia ter muita gente, né? Poxa, que esse cara ganhou dinheiro e tal, ele podia ajudar, fazer uma caridade, auxiliar, né? Claro, e tem muita gente que faz, tá? Tem muita gente que faz. Tem muita gente também que não tá nem aí. Então é dito assim, né? Concebendo-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, praticar o bem como resultado dos seus esforços e da sua vontade. A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente, mas como também é um poderoso meio de ação para o progresso. E aí ele fala, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutível. Cada um tem o que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que sabe fazer uso dela. Então, ele diz, materialmente é impossível todos possuam ao mesmo tempo. É isso que ele coloca. Tudo vai o quê? Da capacidade, do esforço e do aprendizado. Vamos falar de uma situação, gente, que não tem nada a ver com dinheiro ou questão financeira. Vamos falar sobre conhecimentos de espiritismo. Vamos falar sobre isso? Conhecimentos de espiritismo. Quem aqui nesse grupo que está assistindo esse estudo já é rico em conhecimentos de espiritismo e quem é que é muito pobre em conhecimento de espiritismo? Nós vamos ver aqui nesse grupo pessoas que já estudam, que pesquisam, que conhecem, que têm já um grau,
mais avançado. Eu gosto muito de lembrar que ninguém aqui é top, muito menos eu. A gente aqui é esforçado. Eu, a Teca, a Norma, o Gustavo, as pessoas que dão palestra, somos apenas esforçados. A gente procura se interessar, aprender, estudar. Mas já está lá no topo? Não, ainda estamos muito longe disso. Com certeza estamos muito longe. Mas estamos na frente de muitas pessoas que, de repente, não estudam. Às vezes são pessoas que preferem assistir videozinho de brincadeira no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, que fica, e não tem problema nenhum, cada um no seu tempo. Outros só estudam espiritismo na hora da palestra. Tá ok, já é bacana, já é o primeiro passo. Outros estudam uma vez por mês. Outros, né? Ou seja, essa riqueza de conhecimento, ela também tem desigualdade. Percebe? Então, isso não é só nessa parte. Se você falar de conhecimento musical, nossa, a minha filha conhece tudo quanto é música, tudo quanto é cantor, tudo quanto é aquela coisa toda, né? Às vezes ela fala, poxa, pai, tem não sei quem. Eu falo, quem? Não faço a menor ideia. Eu sou um ignorante nesse assunto. Conheço muito pouco, entendeu? Outro dia a gente estava brincando aqui sabe aquele joguinho A Dedanha? Que você pega ali aquelas letras e você escreve, né? Vamos supor que tenha saído letra A. Aí você fala um nome de carro com a letra A, um nome de cidade com a letra A, aquelas coisas todas, né? E aqui o pessoal ficou encarnando em mim porque era falar nome de uma pessoa, de uma celebridade, de uma mulher famosa, né? E aí, na hora que veio lá a letra L, né? Eu botei Lolita Rodrigues. Foi quem eu me lembrei, eu não sabia de ninguém com a letra L. A minha filha falou, quem? Eu falei, olha, essa já estava... Ela já era mais antiga quando eu era criança. Aí ficou até rindo. Repara, a questão desse conhecimento, né? A Teca botou... vamos lá. A Maria Ângela botou ali, né? É a chamada injustiça social, entre aspas. É muito bacana, entre aspas, para a gente entender isso, né? A Teca botou, vamos sim estudar Livro dos Espíritos, estarei com você, vamos marcar, ok? O Luiz Antônio botou assim, eu tenho apenas 10 anos de conhecimento do Evangelho. A Lúcia, boa noite, amigos. A Teca, né? Seu Luiz serve a Jesus na obra de Teresa, inestimável trabalho. Sim, ó, cada um vai fazendo, cada um dá o que tem. Eu estou dando o que eu tenho. Tem gente que tem muito mais do que eu. E que dá. Assim como tem gente que tem muito mais do que eu que fala, não vou dar coisa nenhuma, não quero ficar comigo, vou guardar. Tá bom. É o tempo de cada um. É o aprendizado de cada um. E é o livre-arbítrio de cada um. Então, né, é dito aqui o quê? Aquele que não tem hoje já teve ou terá amanhã. Há ricos e pobres. Porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem. Para quem sofre, né, é a prova da paciência, da resignação. A riqueza, às vezes, é a prova da caridade e da abnegação. E nem todos conseguem sair disso. Assim como, eu diria que, da parte da pobreza, não seria só a paciência e a resignação. Eu conheço muitas pessoas pobres, eu já fiz um trabalho lá no Rio de Janeiro, que eu dava oportunidade, eu dava uma bolsa para quem queria entrar naquelas escolas, aqueles chamados vestibulinhos, né? Para aquelas escolas melhores. E quantos ali que se empenharam, foram e a partir dali saíram dessa pobreza? E hoje são pessoas bem-sucedidas. Já outros tiveram oportunidade, sabe o que eles falaram? Ah, eu vou parar de jogar bola? Nisso? Ah, não quero não. Não vou fazer não. Ah, aí eu tenho que ficar estudando, eu vou ter que estudar à noite. Vai ter que estudar à noite. Ah, não quero, não. E o meu futebol? Como é que eu vou fazer? Tá bom, vai de cada um. Mas aí tem uma coisa também, né? Na hora que um consegue o outro não, aí você ouve a pessoa falar o quê? Ah, ele deu sorte, né? Ele deu sorte. Porque geralmente você só vê a pessoa naquela hora que ela está brilhando, mas não vê o que ela fez para chegar ali. Uma vez teve um
Vamos lá, já que eu falei aqui, já falei da Lolita Rodrigues, vou falar de outro também mais antigo, né? Arthur Moreira Lima. Vocês conhecem? Arthur Moreira Lima foi um grande pianista. E numa vez que ele deu um show, ele tocava o piano de uma maneira extraordinária. E uma vez depois de um show, uma pessoa, né, foi cumprimentar ele, uma fã, e aí ela falou assim: Nossa, Arthur, como você toca bem, meu Deus do céu, como... olha, eu daria a minha vida para tocar igual a você. E aí o Arthur Moreira Lima falou assim: eu dei a minha. Quantas horas de lazer, que de repente um está indo ao cinema, está indo para a praia, está indo para o shopping, e ele está lá, ó, tocando piano. Quantos finais de semana, que às vezes está um monte de gente, e ele está lá. Então, ó, é a gente ter essa percepção, né? Agora, a riqueza e a pobreza são provas, onde muitas vezes eu posso reencarnar em papéis opostos. Conta o Divaldo Franco, eu não sei o nome da rua, não me lembro agora, tá? Que uma vez ele estava em São Paulo, estava numa determinada rua, Rua Fulano de Tal, não me lembro agora, uma celebridade, né? Uma pessoa bem famosa, Rua Fulano de Tal. E nessa rua tinha um mendigo pedindo esmola, pedindo dinheiro, né? Morrendo de fome. E aí, pela mediunidade do Divaldo e com a Joana Diante, se alguém se lembra dessa história, coloca aí nos comentários, tá? E aí o Divaldo Franco, ele comenta, né? Veja que ironia. Este mendigo que está pedindo dinheiro, na vida anterior, ele foi essa celebridade que é o nome da rua. Que foi um cara riquíssimo, foi um cara poderosíssimo. E ele usava o poder dele de que forma? Para chantagear, para pisar nos outros, para... aí, lei de causa e efeito. Olha que interessante, né? Temos aqui valiosas oportunidades e a gente joga dos dois lados. A gente joga dos dois lados. Se eu falo, eu não sou branco, eu estou branco. Caucasiano, numa outra vida eu posso estar negro, e qual é o problema? Numa outra eu posso estar amarelo, mas quando eu crio preconceitos e atitudes, ok, eu posso acabar reencarnando naquela situação. E aí eu vou chamar de desigualdade, ou será que é uma lei de causa e efeito, ou uma oportunidade de aprendizado que a gente tem? O que vocês acham? Né? Vamos continuar aqui. Então, quando a gente compreende a reencarnação, a gente já entende que essa desigualdade, então, ela não começa agora. Mas eu, ao reencarnar, eu sou a continuação daquilo que eu já fui nas minhas vidas passadas. Se você vê uma criança de 4 anos, nunca viu um instrumento musical, e ela começa a tocar piano, começa a tocar extraordinariamente, nunca viu um piano na vida, eu tenho certeza que você vai me dizer: Sérgio, essa criança com certeza foi um pianista na vida passada. E é claro que eu vou concordar com você. Você pensa que é só para o talento de tocar piano? Não. Para todas as nossas características. Se uma criança ela já encara sendo uma pessoa, uma criança calma, ou uma criança agitada, ou uma criança nervosa, ou uma criança brigona, ela já está trazendo, tudo isso é a bagagem dela, das vidas passadas. Então, aqui não é o início. Então, se aqui não é o início, aí eu volto lá para o começo do nosso estudo de hoje. A corrida maratona, 30 mil corredores, e eu bato uma foto de helicóptero quando tem 1h30 de corrida. Vai ter gente lá na frente e vai ter gente lá atrás. Porque aquela foto que eu bati, ela não é da largada. Ela é de um momento da corrida. Essa encarnação nossa é um momento dessa corrida, entre aspas. Deu para perceber? O que vocês acharam? Essa comparação aqui, dá para entender melhor? Vamos agora estudar Livro dos Espíritos, perguntas 814, 815 e 816, quando ele fala sobre provas
da riqueza e da pobreza. Pergunta 814. Por que Deus concedeu riqueza e poder a uns e a miséria a outros? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, acabam fracassando com frequência. Fracassam com frequência. Sérgio, eu pedi para ser pobre, eu pedi para ter dificuldade, eu pedi para... Pediu. Não acredito. Não acredito, não é possível. A gente pede isso, porque a gente entende que aqui é uma oportunidade, é uma escola, é uma chance de aprendizado. Vocês querem um exemplo? Eu vou falar de um livro. Tem um livro psicografado pelo Robson Pinheiro, chamado Faz Parte do Meu Show. Faz parte do meu show, para o pessoal que é jovem há mais tempo, tá? É o nome de uma música de um cantor brasileiro chamado Cazuza. Por causa de direitos autorais. Lembra do Chico Xavier com Humberto de Campos? Que ele não podia mais botar Humberto de Campos, tinha que botar Irmão X, senão tinha problema de direito autoral, aquela coisa toda? Da mesma maneira aconteceu com o Cazuza, tá? Então, esse livro, ele não tem mencionado a palavra Cazuza. Mas toda a história, tudo que aconteceu na encarnação, você vê nitidamente que é dele. Né? Ele fala muitos detalhes, muitas informações. E aí o Cazuza, ele conta o encontro dele com o Chacrinha, com a Elis Regina, com aquelas pessoas do mundo artístico, do convívio dele do lado de lá. Mas tem uma parte, um capítulo bem interessante, que ele faz uma autoanálise, dizendo assim, ele morreu de HIV, né? Na época era conhecida como AIDS, tá? E ele faz uma autoanálise, ele fala assim, por que ele morreu tão jovem? Por que ele morreu tão cedo? E aí, numa autoanálise, ele diz assim, eu abusei da liberdade que eu tinha. Eu tinha uma liberdade em excesso, era o famoso sexo, drogas e rock and roll. E ele sendo, né, de um mundo ali famoso, de gente, né, quando fazia besteira, sempre tinha alguém que acobertava, né, enfim, dava o famoso jeitinho brasileiro, que levava ele a abusar mais ainda da liberdade que ele tinha. E do lado de lá, ele cai em si com relação a isso. E aí ele fala que ele e alguns companheiros dele de jornada, que também abusaram da liberdade, já estavam programando a próxima encarnação. A próxima encarnação, eles estavam programando reencarnar como mulheres no Oriente Médio, de burca. Liberdade zero, né? Aqui em Nova York a gente vê, né, alguns muçulmanos, não sei nem se é muçulmano, né? O pessoal que anda de burca, me corrija aí, mas o pessoal do Oriente Médio, aquelas mulheres de burca, né, que, enfim, liberdade zero. E seria isso um castigo? Não. Seria uma oportunidade, talvez, de valorizar a liberdade, seria a oportunidade de um aprendizado, de conviver com determinadas limitações que ele não teve na última encarnação. Pode ser também até uma missão. Quando ele, que tem aquela sede de liberdade, reencarna como uma mulher no Oriente Médio, de burca, quem sabe ele, voltando nessa próxima vida como mulher, não vai conseguir trazer algumas conquistas para as mulheres daquela cultura. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que interessante, né? E aí a gente fala de desigualdade. Se você olhar de uma maneira imediatista, olhando só agora, como somente essa vida, eu vou concordar com você em 100%. É injusto, sim, não tem jeito e tudo mais. Mas se a gente olhar como um todo, entendendo que esta vida é uma reencarnação, é um capítulo de um grande livro, onde hoje é a continuação dos capítulos anteriores e as próximas encarnações é a continuação desse capítulo. Vamos escrever um capítulo bacana para a nossa vida, para a nossa história? Que tal?
Então, ó, as provas, pergunta 814, as provas escolhidas pelos próprios espíritos. Vamos para pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A pobreza ou a riqueza? E a resposta: são tanto uma quanto a outra. A pobreza provoca as queixas contra a providência, contra Deus. A riqueza incita, estimula todos os excessos. Olha aí a questão do Cazuza, como a gente comentou ainda agora, né? Você precisa ter muita sabedoria para viver tanto na pobreza como na riqueza. Tem gente que fala, eu estando rico, né? É muito bom, sim, você ter dinheiro, você está bem, é claro, mas você tem que ter um preparo muito grande também. Vão aparecer pessoas interesseiras, vão aparecer pessoas invejosas. Será que você está preparado para lidar com essas pessoas? É muito importante. Você quer ver uma coisa? Estamos aqui em Nova York, né? Quantos de vocês, se for o caso, só levanta a mãozinha, tá? No bate-papo. Quantos de vocês, ao vir morar nos Estados Unidos, começou a ter pessoas do Brasil já pedindo dinheiro emprestado ou falando, tá milionário, tá isso, tá aquilo, né? Quantos que já apareceram? Por outro lado, tem outras pessoas que mantiveram o mesmo comportamento com você, com a maior tranquilidade. Eu vou te falar comigo que teve até palestrante espírita que vinha pedir dinheiro emprestado e um monte de coisa. E aí eu ajudei e essa pessoa sumiu, desapareceu. Palestrante espírita, hein? No Brasil. Já vivenciei isso. Já outras pessoas não mudaram em nada. E aí é a grande questão, né? É você se manter da mesma forma, seja num ambiente de riqueza, seja num ambiente de pobreza, seja num ambiente de classe média. Olha aí o grande desafio. Ou será que você se transforma em outras pessoas, entre aspas, né? Em outras personalidades, de acordo com o ambiente que você está? É mais uma outra prova, né? E aí a pergunta 816. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais formas de fazer o bem? Porque realmente, né? Se de repente está com a situação financeira, vamos ajudar. Quantas pessoas que promovem, né, instituições de caridade, de ajuda, de auxílio, bacana. Mas a resposta é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, torna-se orgulhoso, torna-se insaciável. Com aquela riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si. É engraçado isso, né? Às vezes eu trabalho com algumas pessoas, vamos ver se alguém aqui vai se identificar ou não. Aí não precisa se acusar, não. Porque às vezes se trabalha em terapia, sabe o quê? A pessoa no Brasil trabalhando que nem um doido, trabalhando demais, e não tinha dinheiro para nada. Vem para a América, ou vem para algum outro país. Aí já começa a trabalhar, já começa a fazer um dinheiro bem melhor do que na época que era do Brasil. Mas aí sabe o que acontece? Ela não tem educação financeira. Ela não tem controle financeiro. Ela ganha bem mais, mas ela gasta bem mais também. E aí ela trabalha, chega a perder a saúde. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Conheço vários assim. Perdem a saúde para ganhar dinheiro. E daqui a pouco gasta todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Olha aí a falta de um equilíbrio, a falta de um autocontrole. E ele acha, ele está ganhando mais, Ele coloca, não dá, é porque ele não faz um controle financeiro. Ele não faz um equilíbrio. Peraí, eu vou trabalhar sim, mas eu vou pegar um momento aqui para eu ter um lazer, para eu ter um descanso, para eu ir no ponto de luz, para eu confraternizar com as pessoas, para eu fazer uma caridade, para eu me dedicar. Cadê? São poucos. Infelizmente, são poucos. Então, a gente é o quê? A gente é especialista, né, em julgar, condenar, querer punir com as próprias mãos. E a gente fica vendo isso. Mas o que a gente pode fazer? É tudo oportunidade de aprendizado. E aí, no Livro dos Espíritos, ainda no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre desigualdades sociais, pergunta 806.
Deixa eu beber uma água aqui. É lei da natureza as desigualdades sociais. Renata Almeida, né? Renata Almeida botou ali, né? Peraí. Renata, botei aqui minha lupa para eu poder ler. Renata Almeida aí dando o seu boa noite, seja bem-vinda, viu? É lei da natureza as desigualdades sociais? E a resposta, não. É obra do homem e não de Deus. Então, vamos parar de botar na conta de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Como é que você utiliza o teu tempo? Você utiliza o teu tempo para ficar vendo o Big Brother? Você utiliza o teu tempo para ficar vendo novela? Você utiliza o teu tempo para ficar vendo futebol? Veja, cada um utiliza da maneira... Eu não estou querendo dizer que está errado em fazer isso. Eu mesmo, eu gosto de ver os jogos de futebol do meu time. Aliás, eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver futebol americano, eu gosto de ver basquete, eu gosto de ver beisebol. Gosto, vejo. Mas eu equilibro também, eu não fico só vendo aquilo. Tem um momento que eu estou vendo o futebol, mas tem um momento que eu estou estudando, tem um momento que eu estou assistindo alguma palestra, tem algum momento que eu estou vendo as palestras do Ponto de Luz, de vários, para eu também, né, ampliar o meu conhecimento. Então, é aquilo ali que é dito, né? É obra do homem e não de Deus. Se você só fica vendo bobagem, não estuda, não faz nada e no final do mês não tem nada, para de botar isso na conta de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, não. Literalmente, não tem nada a ver com isso. A outra pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí ele fala, né? Ele diz que eternas são as leis de Deus. E aí ele diz: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar na natureza humana. Restará, então, a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. A pureza é virtude conquistada pelo Espírito e não depende da posição social. Eu só falo com aquela pessoa se ela tiver uma renda X. É muito comum, até aqui nos Estados Unidos, né, na hora que você vai fazer algumas amizades entre o americano, né, eu já vi casos assim, você numa festa você conhece alguém, e aí ele fala assim, muito prazer, eu sou o fulano, quanto que você ganha por ano? E aí, dependendo de quanto que ele ganha, ele vai conversar, fazer amizade ou não. Entende-se, por um lado, que se ele ganha muito e o outro ganha pouco, que ele não vai conseguir ser amigo, ou que não vai conseguir fazer os passeios, as viagens. Por um lado, entende-se isso. Mas, por outro lado, até que ponto eu não posso, sim, ser amigo daquela pessoa, independente da condição social dela? Se ela é rica, se ela é pobre? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Eu, aqui nos Estados Unidos, eu acho bem interessante, não sei se vocês têm a oportunidade de conversar com alguns homeless, alguns moradores de rua, que tem gente que é distância, né? Mas eu já tive a oportunidade e converso com eles. Tem alguns que são inteligentíssimos. Tem alguns que têm uma sabedoria extraordinária. E que está tudo tranquilo. Como eu aprendo com alguns deles. Por outro lado, tem gente que é rica, que é poderosa, que não tem nada na cabeça. Que aí eu vou falar uma frase, ela é tão pobre, tão pobre, que ela só tem dinheiro. Não estou querendo condenar quem tenha dinheiro, não vamos ser aqui hipócritas. A gente estuda, a gente trabalha, a gente faz hora extra, a gente aprende profissão, para quê? Para ganhar o dinheiro, a gente vive no mundo material mesmo. A gente está aqui no mundo material para a gente dominar a matéria. Ok? Agora, dominar a matéria não é você ter apego à matéria. É diferente. Vocês querem um exemplo? Nosso Lar. Nosso Lar. Todo mundo viu o filme Nosso Lar, não é isso? A Mar botou ali, ó. Boa noite, gratidão pela linda mensagem e tal, né? Ok, virtual hug, abraço virtual para você também, ó. Grande abraço, viu? Vamos lá, Nosso Lar. Vamos ver o que é a parte de desapego, tá? Vocês viram o filme Nosso Lar?
tem aquele aeróbus, né? Aquilo tudo bonito, o aeróbus ali com aquela tecnologia funcionando, tudo legal, tudo maravilhoso, todo mundo lá. E aí, de repente, vem ali os trabalhadores e falam assim, ó, partiu o trabalho de caridade no umbral. Vai lá para aquela região de treva. Você vê algum morador de nosso lar, na hora que vai partir para o trabalho no umbral, ai, meu aeróbio, ai, que saudade do meu aeróbio, não quero largar o aeróbio. Você vê alguém fazer isso? E é por isso que eles têm o aeróbus. Sabe por quê? Porque eles usufruem do aeróbus sem criar apego. Lembra daquele personagem, Tio Patinhas? Que é um dos personagens mais infelizes, né? É o mais rico e mais infeliz. Porque ele só fica pegado com aquilo, com aquela caixa forte, com aquelas moedinhas. Ele não consegue viver a vida dele. Vamos ter, sim, ganhar o nosso dinheiro, trabalhar, fazer o nosso esforço. Eu volto a dizer, eu não gosto, eu acho que é muita hipocrisia de algumas pessoas, inclusive espíritas, quando falam dessa parte do dinheiro. Eu posso depois aqui, se a Norma quiser, futuramente fazer um estudo, uma palestra sobre dinheiro e o espiritismo, tá? Depois a gente pode explicar sobre isso, que eu vou explicar como é que é, de onde surgiu o dízimo, como é que funciona isso tudo. Né? A Deus e a Mamon, a gente fala sobre isso tudo. Se vocês quiserem, futuramente a gente faz esse estudo aqui. Né? Mas o cara lá de nosso lar, ele abre mão do aeróbus para prestar um serviço de caridade, de ajuda, de auxílio. Ou seja, ele está estendendo a mão para aquela pessoa que quer subir, que quer melhorar. Mas ele também entende, na hora que ele chega no umbral, que tem muita gente que fala o quê? Quero nada não, sai daqui, quero coisa nenhuma não. E você também não vê ninguém de nosso lado falando, por favor, vem, não, vem aqui, vem agora. Não. Eles dão o quê? O livre-arbítrio, o tempo de cada um. Quantas encarnações será que a gente vai ter que reencarnar na pobreza ou na riqueza para a gente aprender a ter sabedoria no que diz respeito a essa questão, hein? É esse o grande ponto aí para a gente refletir, né? A Norma botou ali, né? Muito interessante, sim, esse estudo, né? Que eu mencionei. Vamos fazer sim, vamos fazer, não, combinado, vamos combinar. Pergunta 807. Que deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E a resposta merece reprovação, é claro. No devido momento da lei de causa e efeito, vão voltar, na outra situação. E, gente, isso não é só apenas na parte de riqueza e de pobreza, não. Isso é em tudo. Aquele homem que é machista demais, que é aquele macho alfa, ele fala lugar de mulher na cozinha, e bate na mulher, e abusa da mulher. A mulher tá com cólica, né? Aquela cólica menstrual. Isso é frescura. Aquele cara que é assim, já pode se preparar. Você, mulher, se o teu marido é assim, você já olha para ele e pensa assim, eu já até sei como é que ele vai reencarnar na próxima vida. Porque se ele está agindo dessa maneira, vai voltar na próxima vida, muito provavelmente, como uma menininha. De lá, assim, de ver sentindo cólica, sentindo aquela coisa toda. Para ver o que é bom para a tosse. Para poder aprender essa situação. Olha que interessante. E aí vem até aquela pergunta também. Quantas mulheres será que, de repente, que reclamam muito dessas... Será que não foram homens na outra vida que, de repente, zombavam? Pode ser que sim, pode ser que não. Por outro lado, a parte dos homens, que o homem tenha compreensão, que ele tenha paciência, que ele tenha tolerância, e que tenha até um mínimo de educação, até por uma questão de educação, de compreender o tempo de cada um. Então, essa parte de desigualdade, volto a dizer, não é só da parte de dinheiro, não, é da parte de tudo. E aí, a verdadeira propriedade. Já sei que já estamos estourando o tempo, né? A verdadeira propriedade. Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, capítulo 16. O homem só possui plena propriedade daquilo que é dado levar deste mundo. Usufrui do que encontra ao aqui chegar, e enquanto aqui estiver encarnado. Porém,
ele é forçado a abandonar tudo isso na hora do desencarne, porque ele não tem posse dessas riquezas materiais. Você vê algumas religiões falando comprar um terreno no céu, comprar um terreno no paraíso. Gente, que é isso? Então, ele vai ter um momento que ele vai ter o desapego. Então, o que ele possui? Ele possui nada. Nada além desse uso desse corpo físico. Mas tudo que é de uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, podem tirar de você o teu dinheiro, podem tirar de você a tua liberdade, podem tirar de você qualquer coisa. A tua sabedoria, o teu conhecimento, ninguém tem como tirar. É o bem mais valioso que, de repente, você tem, né? Então, não vai tirar nada. Não vai ter nada daqui. Então, ele fala, isso que ele traz e leva consigo, que ninguém pode lhe arrebatar. Será de muito mais utilidade no outro mundo em que ele vai chegar do que nesse. Ao chegar no plano espiritual, ninguém vai ficar a perguntar, quanto você tinha na Terra? Qual era a tua profissão, hein? Você era príncipe ou você era operário? Não. Ninguém vai perguntar isso. Você consegue imaginar Deus te perguntando isso? Qual era a tua profissão? Quanto você ganhava por mês? Não. O que vão te perguntar é, o que você traz com você? O que você fez de bom? Quantas pessoas você já ajudou? O que você fez de proveitoso? E nessa hora, aquele operário, muitas vezes é mais rico do que o príncipe. No Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo 2, que ele fala, né, a mensagem de uma rainha de França, uma rainha da França. Deixa eu ver aqui até se eu acho. Não vou fazer a leitura porque o nosso tempo já está estourado. Mas deixa eu encontrar aqui só para vocês terem a referência, tá? Cadê? Estou procurando aqui na minha tela. Deixa eu ver aqui. Será que eu vou encontrar? Atenção. Será que eu encontro? Eita, perdi, não consegui achar aqui não. Mas tem um capítulo que fala, né? Achei aqui, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, uma realeza terrestre, uma rainha da França, que ela achou que ia chegar lá, tapete vermelho para ela, aquela coisa toda, que ela era uma rainha, sangue azul, aquela viu que o sangue dela não tinha nada de azul, não tinha nada de cor nenhuma do lado de lá, ok? Eu gosto muito de comparar a gente, quando está reencarnado, com a seguinte situação. Se você liga um videogame de carro, para você simular como é que você vai dirigir um carro no videogame. É um simulador de automóvel. Né? Quando você vai fazer uma prova na autoescola, às vezes você não tem o simulador para você praticar ali no videogame, para depois você ir para a rua mesmo. Então tem aquele simulador. Aí você tem que ganhar dinheiro no videogame, você começa a praticar, começa a treinar, e aí você ganha mais dinheiro no videogame, aquela coisa, você já compra um carro melhor no videogame, já dirige aquela coisa toda, né? Beleza. Quando você desliga o videogame, quanto de dinheiro que você tem? Zero. O dinheiro ficou todo lá no videogame. Você não vai conseguir na padaria, no mercado, na Starbucks, você não vai conseguir comprar um café com o dinheiro do videogame. Você não vai conseguir comprar. Agora, por você dirigir naquele videogame, quando você pegar um carro para dirigir, você vai ter propriedade. Você vai ter aprendizado. Você vai saber exatamente o que fazer. Não é verdade? Você vai ter o conhecimento. Tá certo, então? A Teca botou ali, né? Uma realeza terrestre é um dos mais lindos textos do Evangelho, pois nos chama a realidade, prioridades e a vida futura como meta. Perfeito, Teca. Teca é show de bola, né? Que falar da Teca. Enfim, sou fã da Teca. Entendeu? Muito bom, obrigado. Então, gente, finalizando, eu espero que tenha conseguido aí dar o recado, transmitir aí essa mensagem, tá? Comentem aí mais, vamos divulgar, vamos fazer a nossa parte, né? De ser instrumento de ajuda, de auxílio, tá bom? Maria colocando ali, gratidão, né? Eu que agradeço mais uma vez, tá? Fiquem com Deus e até um próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau!